Então, vocês colocam Goit, né, que é para aceitar a gravação. Essa sessão ficará gravada no nosso canal da Help no YouTube, e depois a gente vai disponibilizar o link pelo blog, tá? O blog da Help. Como eu estava falando, essa é a primeira das 8 sessões que nós vamos ter ao longo do ano, e é importante que a gente já tenha uma ideia que essas sessões acontecerão a partir de agora, até o mês de novembro, com a apresentação de atividades internas da própria rede, né, artigos, etc. Depois, na sessão de final de ano, para encerrar, a gente vai ter novamente um convidado, tá? E essas sessões acontecerão em 23 de maio, 13 de junho, julho a gente tem recesso por causa das atividades acadêmicas que entram em recesso, 22 de agosto a gente retoma, 26 de setembro, 24 de outubro e 28 de novembro. E aí a gente tem uma sessão final com convidado no dia 12 de dezembro. Então, essas datas nós vamos novamente divulgar no final e aqui mesmo no chat, para que vocês possam se programar. E, por fim, então, nós vamos para a apresentação da professora Mary Ruth Gomes Esperandio. A professora Mary Ruth Gomes Esperandio vai nos falar hoje sobre espiritualidade em tempos de pandemia de Covid-19, produção de sentido e experiências de coping espiritual religioso de profissionais de saúde, da saúde. É importante apresentar a professora, né, que é pesquisadora na temática da espiritualidade e saúde desde 2009, é professora adjunta do programa de pós-graduação em teologia, no programa de pós-graduação em bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, realizou pós-doutorado em psicologia da religião pela Indiana University South Bend, em South Bend, nos Estados Unidos, e em cuidados paliativos na University of Humanistic Studies, em Utrecht, Holanda, acho que é essa a pronúncia. Possui graduação em psicologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e também em pedagogia pela Universidade Regional do Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. Tem mestrado e doutorado em teologia pela Escola Superior de Teologia, e a professora desenvolve pesquisa em torno dos seguintes temas: espiritualidade e saúde, subjetividade contemporânea e religiosidade, coping religioso e espiritual, além de também ser membro da Sociedade Brasileira de Bioética, membro do Comitê Executivo da Society for Intercultural Pastoral Care and Counseling e da International Association for the Psychology of Religion, membro do grupo de trabalho em Psicologia e Religião da Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Psicologia. E também foi coordenadora pro tempore dos programas acadêmicos de pós-graduação na área de Ciências da Religião e Teologia no período de 2016 a 2018. Então, nós damos as boas-vindas a vocês e principalmente a professora Maria Ruth Gomes Esperandio, que aceitou esse convite para apresentar esse tema para todos nós. Professora, fique à vontade. A senhora tem de 50 minutos a 60 para fazer sua apresentação e depois a gente abre a sessão para perguntas e comentários. Obrigada, professora Mari, isso. Né? Eu gostaria de agradecer o convite, Marcos, e também a Thaís, que gentilmente fez esse convite. Foi um belo encontro, né, Thaís? Lá com o grupo de estudos em psicologia cognitiva da religião. E é bonito ver que tem várias pessoas lá do grupo aqui também. Então, agradeço muito o convite e essa oportunidade de partilhar um pouco das pesquisas que temos realizado nessa temática e conversar, né? Porque eu acho que o mais legal é a gente trocar ideias e conversar sobre as pesquisas, né? Então, muito obrigada. Antes de eu começar
a falar sobre uma pesquisa, eu gostaria de fazer uma propaganda aqui. Vontade. Super adequada, né? Fazer a propaganda desse evento, o primeiro Seminário Internacional de Espiritualidade e Saúde. Você estava falando antes, né, Marcos, que o Alexander Moreira Almeida, Sim. ele deu apoio aí para a rede, a Thaís também é aluna do Alexander, né? Isso, é nosso padrinho na REUB. Isso, gente boa lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o professor Alexander Moreira Almeida estará conosco nesse seminário. No sábado, ele vai fazer uma palestra na abertura do sábado, né? E a gente está com uma programação super bonita. Temos, então, pessoal, temos um professor dos Estados Unidos, um outro de Londres não, de Coventry, o Miguel Farias, que ele fala português. Já esteve conosco aqui na UFBA. O Miguel Farias também. Miguel Farias também é um amor. É. E o professor Kevin Ladd, professor Miguel Farias, e também o professor Karl Lehert, que é da Holanda, na Universidade de Utrecht, vai falar conosco, conversar conosco sobre cuidado espiritual, cuidados paliativos, né? Espiritualidade nos cuidados paliativos, de forma que vai ser um evento muito bonito. Temos artes também, artes que estão sendo preparadas, né? Momentos artísticos que estão sendo preparados com muito cuidado, e temos a possibilidade de apresentação de trabalhos, então, na sexta de tarde. Ali estamos com a data de 20 a 22, no dia 20 é um pré-seminário, né, para esquentar o seminário já na noite do dia 20, e aí no dia 21 de manhã temos palestras e a tarde toda de apresentação de trabalhos. Então, incentivamos vocês aqui da rede para que inscrevam seus trabalhos, se inscrevam no seminário, e no sábado pela manhã, então, que a gente vai ter outras pessoas bastante importantes na área, também a professora Marta Helena de Freitas estará conosco, também o Bruno de Oliveira, né? Então, assim, um grupo de professores, de pesquisadores muito bons, que é um seminário que super vale a pena vocês se inscreverem. E agora estamos no tempo de promoção, né? Esse primeiro lote, onde nós estamos com preço mais acessível. Então, aproveitem agora. Ali eu esqueci de ir passando, né? Ali tem o objetivo, a característica do nosso seminário, as datas, né? E temos também ali o site e outras mídias, onde nós estamos postando sempre alguma notícia sobre isso, né? Nós vamos aproveitar nesse evento também e fazer o lançamento de uma obra bem extensa, Espiritualidade e Saúde, Fundamentos e Práticas em Perspectiva Luso-Brasileira. Temos muitos pesquisadores do Brasil e também de Portugal que fazem parte dessa obra, de 2 volumes, né? Ela é bem extensa, está muito bonita, e a gente vai ter alguns sorteios também desses livros. Já tivemos sorteio aqui nas primeiras inscrições, né? Já distribuímos aí, já divulgamos os nomes das pessoas que ganharam, mas no dia também a gente vai fazer alguns sorteios, né? Então, fiquem ligados aí nas nossas redes e nos acompanhem. Com certeza, professor. Isso, obrigada. Aqui vocês já estão vendo o próximo slide que eu estou compartilhando também ou não? Não, ainda não. Ele está aparecendo todos os slides juntos aí. Só o estava PowerPoint. aparecendo. Tá. Tem que apresentar, só colocar em apresentação lá para ficar a tela do slide Não, inicial. tudo certo. Isso, pronto. Está tudo certo. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, para conversar com vocês hoje, sobre essa temática, que, na verdade, é um projeto de pesquisa que eu venho fazendo, que iniciei no tempo de pandemia, em 2020, em agosto de 2020, e esse projeto de pesquisa, ou essa pesquisa, ainda está em andamento. Então, eu gostaria de dizer que eu estou trazendo para vocês uma coisa bem nova,
que ainda não foi publicada, então eu estou fazendo alguns recortes, eu selecionei alguns dados para trazer para vocês, para a gente conversar, tá? Então, e como ela já começou em 2020, eu vou mostrar para vocês. Era com ele. Tá tudo certo por aí? Por aqui, sim. Acho que alguém estava com o microfone aberto. Tá. A gente pede que vocês silenciem os microfones, por favor. Obrigado. Tudo certo. Então, essa pesquisa então começou nessa época de pandemia, e, na verdade, não foi só com os profissionais da saúde que a gente começou a realizar essa pesquisa. Nós fizemos esse projeto coletando dados com diversas populações, né? Na população geral, em idosos também, pessoas idosas, pessoas enlutadas e também profissionais de saúde no primeiro ano. Nesse segundo ano, a gente deixou as pessoas enlutadas, entretanto, agora a gente já está começando uma outra pesquisa também, uma pesquisa internacional com o pessoal de Portugal, da Alemanha e outros países que eu não tenho certeza de quais estão engajados também nessa pesquisa, e aqui no Brasil. Então, essa pesquisa já está prontinha para começar esse ano também, e será sobre pessoas que não puderam dizer adeus aos seus entes queridos, né? E o quanto isso impacta no processo de luto. E a gente vai aproveitar para validar uma escala de luto prolongado ou luto patológico em língua portuguesa. Mas então, falando desse contexto de sofrimento, né, de pandemia, que foi um contexto muito especial, está sendo, né? Não apenas foi, mas está sendo. E pensando em como que profissionais da saúde enfrentaram esse tempo, têm enfrentado esse tempo, mas também como que eles se utilizaram da própria espiritualidade para fazer o enfrentamento deles próprios e como que eles integraram também a espiritualidade nas práticas de cuidado. Então, são algumas questões que a gente quis levantar sobre a espiritualidade nesse contexto de pandemia e junto a essa população que são os profissionais da saúde. É um tempo que gera muita incerteza, muita insegurança, e como não deve ser novidade para vocês, né? Sempre que nós enfrentamos um sofrimento importante, a gente se volta para questões da espiritualidade. Por quê? Né? Quando a gente está feliz, ninguém pergunta, por que eu estou feliz? Qual o sentido da minha felicidade? Ninguém se pergunta isso. Mas quando nós sofremos, é como se isso não fosse natural, né? É como se. Mas na vida, a vida não tem como a gente fugir do sofrimento. Mas cada vez que a gente sofre, e é um sofrimento importante, a gente se pergunta, por quê? Por que comigo? Por que agora? E essas são perguntas dessa dimensão espiritual, porque são perguntas muito profundas a respeito da existencialidade, né? E como são perguntas profundas da existencialidade, a gente coloca isso, né? De modo assim que essas perguntas pertencem a essa dimensão da espiritualidade, a dimensão do sagrado. E por que nós achamos que isso pertence à dimensão do sagrado? Já vou dizer para vocês, porque isso também tem a ver com a forma como nós entendemos o que é espiritualidade, o que é espiritual, o que é o sagrado, né? Então, o contexto de pandemia, ele coloca já a pergunta pelo sentido, né? Quando nós sofremos, então, por quê? Por que comigo? Por que agora? Né? Por que eu e não outra pessoa? Né? E as pessoas se deparam com essas perguntas de sentido último, e nós queríamos também saber como é que profissionais da saúde lidaram ou lidam, têm lidado com esse contexto de sofrimento. Né? Bom, mas aí, como eu disse para vocês, isso tem a ver, essa nossa pesquisa também tem a ver com um conceito muito específico de espiritualidade, conceito que nós assumimos quando vamos fazer essa pesquisa, né? Porque isso é muito importante. Quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que dizer se tem alguns
conceitos básicos, uma perspectiva assim, fundamental de onde você parte, é preciso explicitar esse lugar de onde você parte, a tua perspectiva. Então, e às vezes vocês vão encontrar alguns trabalhos que falam de espiritualidade e em nenhum lugar se diz o conceito, ou que perspectiva que está sendo usada. Então, é muito importante vocês se lembrarem assim, que quando a gente vai fazer pesquisas sobre essa temática, é importante você dizer como é que você entende espiritualidade, como é que você entende religiosidade. Será que seria a mesma coisa? Se eu perguntasse aqui para vocês e para você, né? Você acha que espiritualidade e religiosidade é a mesma coisa? Em geral, as pessoas respondem, não, não é a mesma coisa. Em geral, tem pessoas que acham que é a mesma coisa, mas tem muita gente que diz assim, não, não é a mesma coisa. Mas aí, quando se pergunta qual a diferença, as pessoas têm muita dificuldade de explicar. Eu entendo espiritualidade como esse círculo aqui mais amplo, que vocês estão vendo, né? Esse círculo de fundo, e gostaria de apontar assim, que espiritualidade é uma palavra que é derivada, né? A raiz da palavra espiritualidade vem de espírito, spirit, ou spirit, que vem do latim. Espírito significa sopro de vida, respiração. Já pensou? Espírito significa respiração, sopro de vida. Aí no grego a gente vai chamar isso de ruar, é o vento, ou pneuma, e vento, ar, isso é essencialmente movimento. Mas olha só, né? O sopro de vida, a respiração, é isso que nos faz vivos. Então, por isso que quando nós falamos em espírito, nós estamos falando dessa fonte de vida, esse sopro de vida que todas as pessoas, todo ser vivo tem, né? Esse espírito. E por isso que eu já parto do pressuposto, eu assumo isso como dado, que todos nós temos uma espiritualidade. Eu sei que tem alguns pesquisadores e pesquisadores de referência no Brasil que afirmam que pessoas que não têm uma crença em Deus, não têm uma crença transcendente, pessoas ateias, elas não teriam uma espiritualidade. Eu discordo em função de como eu entendo essa palavra espiritualidade, né? Que vem de espírito, que é essa energia vital, é o sopro de vida, né? Respiração, energia vital, é a potência de vida. E é interessante que o Viktor Frankl, ele diz assim que é nessa dimensão do espírito, essa dimensão espiritual, então, que é uma palavra derivada de espírito, esse sufixo AL significa adjetivo, né? É o que dá nomes aos adjetivos. Então, espiritual é um adjetivo que fala da qualidade do espírito. Então, por isso que todo ser humano que tem um espírito, claro, todo ser humano tem espírito, é um ser espiritual e todos são diferentes, porque é a qualidade desse espírito. E espiritualidade, esse idade, é um sufixo que dá nome às coisas, é um substantivo. Então, quando falamos em espiritualidade, a gente está dando nome, a gente está dizendo o que uma coisa é. Só que quando a gente diz o que uma coisa é, o que acontece? A gente fecha aquela coisa, né? Porque daí a gente está dizendo o que ela é. A gente está falando de uma essência, né? Mas se a gente lembra da palavra da raiz, então, que é spirit, nós vamos lembrar que espírito é movimento, então é sempre dinâmico. Ao mesmo tempo que a gente pode dizer hoje, no século 21, 2022, nós podemos dizer hoje o que é espiritualidade, que não é o mesmo conceito do que foi há tempos atrás, porque os conceitos, os substantivos, eles fazem parte da cultura. E quando eu comecei a fazer pesquisa em espiritualidade, muita gente na academia achava estranho, esquisito. Agora virou moda, né? Tem muita gente que pesquisa espiritualidade e saúde, porque agora já está muito mais aceitável, tem muito mais pesquisa sobre isso, os estudos sobre espiritualidade e saúde estão aí para todo mundo ver que não tem como
não admitir que a espiritualidade ela tem um impacto na saúde, né? Mas lá atrás, quando eu comecei, isso ainda soava estranho para a academia, em 2009, né? Mas aí, esse conceito de espiritualidade lá atrás, quando eu comecei, ele era um pouco diferente, eu não tinha uma ideia muito precisa do que era, eu tinha dificuldade de conceituar, e à medida que eu fui pesquisando, isso foi ficando cada vez mais claro para mim, a ponto, então, de hoje eu poder falar com essa tranquilidade que espiritualidade, que vem da palavra espírito, e eu concordando também com o que o Viktor Frankl fala, que essa dimensão espiritual é a fonte da vontade de sentido. E se nós estamos falando, então, de espírito, que é o sopro de vida, a respiração, nós estamos falando, então, desse ser que vive, né? E vida, para os gregos, tem duas palavras que significa vida. Um é zoé, e a outra palavra é bios. Zoé, tudo que tem vida, todo ser vivo que tem vida, ser humano, animais, vegetais, tudo que tem vida é zoé. Mas bios significa a vida qualificada. E por isso não tem nenhum ser humano igual ao outro, né? E por que não tem? Porque esse espírito, que é essa energia vital, ela quer se qualificar, ela é movimento, ela busca, já que é uma potência, ela busca concretizar essa potência, aquilo que ela pode, aquilo que esse espírito pode. E nessa busca, não tem como não se ver com essa necessidade de sentido. E é a necessidade de sentido, o modo como a gente vai respondendo a essas perguntas profundas sobre a vida, que vai nos tornando diferentes uns dos outros, né? E o Viktor Frankl, ele diz assim, então, que a espiritualidade é essa dimensão que é a fonte da vontade de sentido, das perguntas existenciais e da busca pelo sentido e do propósito de vida, né? É uma autotranscendência, a busca de conexões, né? Porque nenhum espírito se faz e se cria sozinho, né? E aí é interessante que, quando eu digo assim que é a fonte das perguntas, e dessas perguntas mais profundas, né? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito? Aí o ser humano vai em busca de respostas. E na configuração do social, nós encontramos muitas respostas prontas para essas perguntas. E tem algumas respostas prontas que fazem sentido para um grupo de pessoas, ou para outra, e as religiões, elas dão essas respostas de sentido prontas, e cada uma dá um conjunto de respostas diferentes, e por isso que nós temos tantas formas de expressão religiosas distintas, e é interessante também que essa nossa vontade de sentido, ela vai se modificando, dependendo da experiência que você tem, você encontra respostas de sentido, você encontra respostas que fazem sentido para ti naquele momento, e pode ser que em outro momento isso não faça mais sentido, né? Pode ser que o sofrimento que faz você ir em busca de respostas para as tuas perguntas de sentido, você encontra, então, um conjunto de respostas que faça sentido, ou que aquele conjunto de respostas que você tinha assumido na sua vida alguns anos atrás, hoje eles não respondem para essa experiência que você está vivendo, e você vai em busca de outro. Então, por isso que faço essa diferenciação, então, com religião e religiosidade, porque a religião é um sistema organizado de doutrinas, práticas, símbolos, são narrativas, né? A gente estava falando lá do nosso seminário, que vai ser sobre narrativas. Nós precisamos de narrativas, a gente tem necessidade de contar história, porque é com a história que a gente produz sentido para a vida, e sentido para as nossas escolhas, né? Então, as religiões, esse sistema organizado de doutrinas, práticas e símbolos, oferece essas narrativas, essas respostas à vontade de sentido, e isso facilita e promove a conexão com a transcendência, porque a gente quer algo para além de nós mesmos, né? E
essas formas de expressão religiosa, essas formas de expressão religiosa, elas promovem determinados tipos de religiosidade. Que é a religiosidade? É a elaboração pessoal, da aceitação das respostas prontas para as perguntas de sentido, essas perguntas existenciais, nascidas na dimensão do espírito. Então, há uma interação entre religião e religiosidade, mas você pode encontrar essas respostas de sentido fora da religião e fora da religiosidade. Você pode encontrar isso na conexão com a natureza, você pode encontrar isso na ciência, na filosofia, na arte, no humanismo. Há muitas outras instâncias que oferecem ou que são instâncias de produção de sentido, né? Isso é muito importante lembrar. Eu coloquei aqui essa conexão em função dessa, porque é muito forte essa conexão, mas ela não é necessária, não é uma conexão necessária. Às vezes, espiritualidade e religiosidade se sobrepõem, mas não necessariamente. Elas podem estar bem distintas, bem separadas. Eu prefiro pensar, então, em espiritualidade como algo no singular. Tem gente que coloca no plural, né? Fala em espiritualidades ou distintas espiritualidades. Eu não gosto de colocar no plural, porque daí a gente vai chegar no mesmo dilema que religião chegou, porque religião tinha essa conotação que a gente tem hoje de espiritualidade, do que é espiritual. Mas o modo como ela foi se colocando, a religião, quando as pessoas lá no final da Idade Média assumiam uma religião, existia essa palavra só no singular, se entendia a religião de um certo modo e todas as pessoas se comportavam de um certo modo. Mas, como eu disse, espiritualidade é sopro, é movimento, né? Então, as pessoas nunca está pronta, as pessoas vão procurando outras respostas de sentido, e lá pelas tantas, a religião não respondia mais as perguntas pelo sentido. E se foi fazendo necessário, surgiram outras respostas de sentido, e por isso que surgiu tantas outras religiões, né? Formas de expressão religiosa. E na experiência mesmo de vocês, todos e todas que estão aqui, vocês sentem isso também, né? E algumas pessoas que eram tão religiosas que hoje já não estão com aquela religiosidade da infância, ou da adolescência, ou da juventude, estão com outra forma de entendimento da vida, né? Então, isto posto, vamos ver o nosso objetivo. Nosso objetivo foi compreender, por meio da análise da espiritualidade, o modo como se produz sentido para a experiência de sofrimento no contexto da pandemia de Covid-19. Esse foi um objetivo geral, né? E a nossa abordagem foi quantitativa, descritiva, de corte transversal. O que significa isso? Que a gente faz a coleta de dados num único momento. Mas nós tivemos também, e estamos tendo também, uma abordagem qualitativa, com entrevistas também. Então, a cada conjunto de dados quantitativos, nós temos também um conjunto de dados qualitativos com entrevistas gravadas que são analisadas depois. E nós usamos vários instrumentos para fazer esse levantamento sobre espiritualidade, instrumentos validados e também questionário sociobiodemográfico ou sociodemográfico, com perguntas sobre o contexto de pandemia, a escala de coping espiritual religioso, que eu não sei se vocês conhecem essa escala, ela foi validada em 2018, com 14 itens, eu validei essa escala com outros professores, e sendo de 14 itens, aí ela facilita a aplicação, porque é curtinha, e ela levanta, então, o coping. Coping significa enfrentamento, ou, melhor dizendo, o modo de lidar com, né? O modo de lidar com o sofrimento, com o estresse. Algumas pessoas vão traduzir como enfrentamento, mas coping no inglês, no original, ele é muito mais do que enfrentamento, se a gente traduzir para o português, e por isso que a gente mantém essa palavra na academia, como coping mesmo no original em inglês, porque é mais do que um enfrentamento, é um modo de lidar com o sofrimento. E essa escala de coping espiritual religioso levanta o coping espiritual religioso positivo ou negativo. O coping espiritual positivo é aquele que
onde a pessoa sente, por exemplo, que ela é colaboradora de Deus naquela produção de sentido, ou naquele momento, ou naquela situação de sofrimento, onde ela sente que Deus dá força, onde ela encontra... É um recurso espiritual potente, porque isso ajuda as pessoas a enfrentarem o sofrimento e as situações difíceis. Já o coping negativo é o que diminui essa potência, é onde as pessoas podem pensar assim, ai, Deus me abandonou, ou isso que está acontecendo é um castigo divino, eu mereço isso, por isso que eu estou passando por isso, é porque Deus quer me ensinar uma lição. E a gente tem percebido nos estudos, tem visto, não é só percebido, mas são estudos baseados em evidência, que quando as pessoas têm um coping negativo, ela tem mais depressão, tem menos adesão ao tratamento, fica mais tempo hospitalizada, né? Ao passo que o coping positivo ajuda a pessoa, é um recurso espiritual, então, tão potente, que ajuda a pessoa, isso tem um impacto nos resultados em saúde, né? Nós também utilizamos a escala da centralidade da religiosidade. A escala da centralidade da religiosidade, ela tem 10 itens ou 5 itens. Nós utilizamos a de 5 itens, que ela levanta se a religiosidade é central na vida da pessoa. Porque se ela não for central, outros dados que você levantar, eles podem não ser tão significativos assim. Nós percebemos e temos visto que é importante utilizar essa escala, porque ela vai dar rigor científico a dados que a gente levantar, e vai nos permitir compreender melhor os dados que nós levantarmos, né? Então, a escala de conflitos, a escala de centralidade da religiosidade, ela vai mostrar se a religiosidade é um sistema de crenças central na vida da pessoa, se a pessoa é não religiosa, se ela é religiosa ou se ela é altamente religiosa. Nós também levantamos conflitos espirituais, o apego a Deus, a escala de satisfação com a vida. Mas eu não vou falar de todos esses instrumentos, não, porque eu fiz um recorte assim, de alguns dados para mostrar para vocês, porque eu queria mostrar assim, o que a espiritualidade de profissionais como é que ele utiliza isso em situações de sofrimento, se esses profissionais integram a espiritualidade também no cuidado. Então, questões assim para pensarmos e discutirmos um pouco, inclusive sobre futuros estudos, e pensar também na questão da identidade profissional, e mesmo na competência em cuidado espiritual. Então, eu fiz um recorte, né? Em 2020, a coleta foi até... as coletas começaram... eu coloquei errado ali. As coletas começaram em agosto e foram até maio de 21. Eu me enganei ali. Então, as coletas começaram em 20 e seguiram até maio de 21. E nós fizemos uma coleta junto a 55 profissionais da saúde, com uma idade média, ou uma média de idade de 30 anos, a maioria de mulheres. Em geral, as mulheres participam mais das pesquisas do que os homens, apenas 18% de homens. Os resultados, a gente viu ali que grande parte era de médicos e médicas, tivemos uma pequena parte de enfermeiras e técnicas em enfermagem, residentes da área da saúde, a maioria residentes da medicina, mas tivemos também alguns psicólogos e psicólogas, né? E alguns dos resultados aqui que a gente viu, 82, eu peço desculpas porque tem alguns slides, não slides, gráficos aí que estão em inglês, porque eu tinha utilizado numa outra apresentação para um congresso internacional, e aí eu trouxe a mesma figura, o mesmo gráfico, por isso está em inglês, eu peço desculpas, mas dá para vocês entenderem bem ali, né? Então, 82% da amostra crê em Deus e 18% não. E o coping espiritual religioso positivo foi médio, e a maioria, sim, fazia coping espiritual religioso.
as pessoas, uma boa parte, 28% se via, se entendia como espiritualizada, 7% como religiosa, nem espiritualizada, nem religiosa, nessa amostra aqui que a gente pegou, era 59%, né? E 6% de espiritualizadas e religiosas, né? No caso da centralidade da religiosidade, a centralidade da religiosidade, ela levanta 5 fatores, né? Da prática pública, prática privada, intelectual, a experiência religiosa e a dimensão ideológica. E ela permite também categorizar, como eu disse no começo, né? Entre não religiosos, nós tivemos uma amostra de 16%, religiosos 45% e 38% de altamente religiosos, né? Então, tinha um bom número aí de religiosos e altamente religiosos. Quais foram os resultados em termos, assim, de como é que esses profissionais da saúde estavam se sentindo nesse contexto de pandemia? 78% tinham medo de perder um ente querido, 80% tinha medo de contagiar um ente querido. Vocês se lembrem que lá em 2020 nós não tínhamos vacina. 29% tinha medo de morrer. E profissionais reportaram ansiedade, 67%, medo, 58%, tristeza, 50%, e uma certa pressão em exercer a profissão, 60%. Né? 70% dessa amostra sentiu muita necessidade de uma maior busca da espiritualidade. 61,8% não integrava a espiritualidade no cuidado. 70% dessa amostra dizia nunca perguntar nada sobre questões espirituais religiosas. 89% tinha suporte da família, e nós também levantamos assim, se esse sofrimento levava essa amostra, esses profissionais da saúde, a uma ideação suicida. E eu fiquei impressionada que dentro dessas 55 amostras, né, pelo menos 10% tinha ideação suicida. E destes, 83% afirmaram que tentariam via medicação. O que vocês percebem, assim, que é muito fácil para o profissional de saúde o acesso à medicação. Então, a ideação suicida, ela era viável, né? O suicídio era muito viável, e por isso se configura, então, numa ideação suicida. Não é simplesmente pensar na morte. É quando a pessoa pensa num método e vê isso como viável, né? Bom, isso lá em 2020, quando não tinha vacina, e parte de 2021. Agora, nessa coleta que nós começamos, então, em agosto de 2021, e que ela está seguindo ainda, eu vou mostrar alguns resultados para vocês. Esses resultados parciais de 21 e 22. Nós temos uma amostra, de novo, que a maioria é do sexo feminino, 67% dessa vez, 31% sexo masculino e outro sexo, 2%. Né? Temos 32% de médicos, 7% de residentes. Na residência, a gente tem outras profissões também, para além de médicos, residência em medicina, mas também psicólogos, nutricionistas, né, fisioterapeutas. Enfermeiros ou técnicos em enfermagem, 9%, e outros profissionais da saúde. Ali também a gente tem outros psicólogos, psicólogas e fisioterapeutas, né? Essa é a composição da nossa amostra. Em relação a como é que as pessoas se percebem espiritualizadas, religiosas, e é interessante que nós estamos percebendo que cresce cada vez mais essa percepção de si mesmo como ou espiritualizado, ou religioso, ou as duas coisas. E a gente vê que tem uma amostra aí de quase metade da amostra de pessoas que se dizem espiritualizadas.
e um número significativo, uma porcentagem significativa também, né? Pelo menos quase um terço de pessoas que se consideram religiosas, e outras que são as duas, se veem nessas duas categorias, e outras pessoas que não se veem nem como espiritualizadas, nem religiosas. A centralidade da religiosidade nessa mostra foi mais religiosa, isso é interessante, e aí vocês vão ver que tem algumas diferenças, né? Altamente religiosa, 53%, e religioso ou religiosa, 38%, e não religioso, 7%. O coping espiritual foi médio, e eu olhei assim, quais os sofrimentos relatados, porque na escala de coping espiritual religioso, a pessoa responde pensando numa situação de sofrimento. E aí eu percebi assim que, dentre os sofrimentos relatados, apareceu bastante problemas no trabalho. Foi um dos problemas que foram mais reportados. Cansaço mental, burnout, eu escrevi errado ali, desculpa, gente. Luto, outras doenças, a própria Covid, câncer. Em termos de resultados parciais, esses profissionais da saúde relataram agora muito mais tristeza que o habitual, cerca de 33%, um terço, né? Um pouco mais, um terço. Muito mais medo que o habitual, 45%. Muito mais ansiedade que o normal, quase metade. Muito mais exaustão, depois de um ano, né? 56,8%. Medo pela incerteza do futuro, 53%. Então, vocês vão vendo assim que o nível de sofrimento está significativo agora, né? O excesso de trabalho impacta na espiritualidade. 25,5% disse que é muito e muitíssimo, sentem que o excesso de trabalho está impactando na espiritualidade. Apesar disso, quase 40% dessa amostra não chegou a ter vontade assim, de falar com alguém sobre essas questões espirituais religiosas. 35% relata que a pandemia fez orar mais ou meditar mais, né? Alguns afirmaram que a pandemia afetou ou não afetou as crenças religiosas, desculpe, não afetou nem um pouco as crenças religiosas. E alguns afirmaram assim que afetou positivamente, né? E eu gostaria de mostrar aqui também sobre a espiritualidade e religiosidade de profissionais. 78,8%, 79%, vamos dizer assim, das pessoas participantes dessa pesquisa sentiram necessidade de uma busca maior da espiritualidade durante a pandemia de Covid, mas quase 39% dessas pessoas elas não sentiram necessidade de falar sobre essas questões com ninguém. 78% pensou mais profundamente sobre o sentido da vida, como a gente conversou lá no começo, né? E nessa amostra de 52 pessoas, temos uma ideação suicida, uma porcentagem ali de 3,85%. É interessante, né, que essa amostra é mais religiosa e a porcentagem de ideação suicida foi menor, né? A gente precisaria de um número maior, uma amostra maior, para poder ver se realmente tem uma correlação aí positiva mesmo. Por enquanto, a gente pode olhar e levantar essa suspeita, né? Perceber assim, opa, tem algo aqui interessante de se investigar, né? Numa amostra maior. A centralidade da religiosidade, 3,82% religioso, né? Tá. E agora, em termos de prática, integração da espiritualidade na prática de cuidado, foi muito interessante o que nós levantamos já. 80% dos profissionais da saúde disseram assim que não perguntam sobre crenças religiosas das pessoas enfermas. Mas aí tinha uma outra pergunta em que nós tentamos levantar assim, vocês utilizaram alguma estratégia de natureza espiritual religiosa no manejo de pacientes infectados por Covid? E aí foi interessante que a pergunta feita desse modo
aí a gente levantou várias possibilidades ou várias práticas. Aí a gente viu, oração foi uma das que mais apareceu, reza, e aí eu coloquei essa gravura porque até isso surgiu, né, incluindo imposição de mãos, palavras sobre Deus, fé, conforto. Uma pessoa da psicologia disse, olha, procure incentivar práticas assumidas pelo paciente, não tome iniciativa, mas procure incentivar as práticas espirituais religiosas assumidas pela pessoa enferma. Essas questões aqui que eu levantei, ou que essa nossa pesquisa levantou, nos leva a discutir algumas coisas. Uma delas, que eu penso que é bem interessante a gente trazer aqui para conversarmos, é que parece haver, então, uma ausência de competência em cuidado espiritual, porque nós percebemos essa dificuldade para fazê-lo, para fazer o cuidado espiritual e de como fazê-lo. E por que a gente viu isso? Porque quando a gente perguntou, tá, como você faz? Aí apareceu essas possibilidades de fazer a partir da sua própria espiritualidade ou da sua própria experiência religiosa. Mas quando nós falamos em integração de espiritualidade e religiosidade no cuidado, será que é esse o caminho? É integrar a partir do que eu acredito, do que a profissional acredita, da própria experiência? Como será que a gente precisa fazer de um modo competente, adequado, né? Então, também deu para perceber que a dimensão espiritual parece, por vezes, desconectada da prática profissional. Então, percebeu assim, olha, eu senti necessidade de me voltar mais para a espiritualidade. E aí a gente teve outras perguntas do quanto foi difícil para profissionais se conectarem, então, com essa dimensão espiritual neles próprios, né? De fazerem, inclusive, o próprio cuidado, né? O cuidado de si. Então, a gente percebeu isso, que, às vezes, essa dimensão espiritual ela está desconectada da prática. Inclusive, nos sofrimentos que as pessoas relataram, burnout, problemas no trabalho, angústia moral, de estresse moral, e nós percebemos, então, que tem a ver com essa questão da desconexão. E só lembrando, então, do nosso conceito de espiritualidade, eu gostaria de dizer assim, que existem duas palavras-chave para esse conceito. Um é sentido e propósito, né? Sentido. É ali que a gente cria sentido. E a outra é a conexão. Então, é a conexão consigo, com a sua própria potência de vida, com o outro e com esse ambiente mais amplo. Então, quando você pensar em um conceito de espiritualidade, lembra disso, que tem essas duas palavras-chave, né? Tem a ver com o espírito, a potência de vida, e com a busca de sentido, de propósito, e com a conexão consigo, com o outro, e com esse ambiente mais amplo, né? E a sensibilidade para essa integração parece condicionada à história e ao sistema de crenças pessoais, porque deu para ver pelos dados, pela coleta de dados, que as pessoas que têm mais tendência a integrar a espiritualidade, ou especialmente a religiosidade, são as pessoas religiosas, né? Profissionais que se dizem religiosos. Mesmo os espiritualizados, mas aqueles que estão mais conectados com a própria espiritualidade ou, sobretudo, com a sua religiosidade. E isso é interessante de perceber nesse estudo, porque eu vi isso também numa outra pesquisa que fiz com uma aluna da medicina, alguns anos atrás, que a gente levantou em mais de 300 alunos da medicina, sobre essas questões da espiritualidade. E foi interessante de ver que alunos e alunas de medicina, quando estão começando o curso, estão mais propensos a integrar a espiritualidade no cuidado a pacientes do que quando chega lá nos últimos anos do curso de medicina, né? Então, e a gente viu isso também, que as pessoas, aqueles estudantes, aquelas estudantes
que se diziam religiosas, que tinham uma afiliação religiosa, elas eram mais propensas a integrar a religiosidade. É interessante porque isso traz uma potência e, ao mesmo tempo, um risco. A potência é porque a pessoa está mais sensível para integrar essa dimensão. O risco é de fazer isso a partir da própria experiência. Ou, inclusive, de colocar isso como prescrição, né? Prescrever religiosidade, espiritualidade, e profissionais de saúde não podem fazer isso, né? Ninguém deve fazer isso, né? De prescrever porque os estudos mostram que tem um impacto positivo, não. Você vai ser sensível à crença, àquilo que a pessoa está trazendo de sentido, ela pode apresentar conflitos espirituais, você pode ouvir, pode ser que na tua escuta e alguma resposta você consiga ajudá-la na solução desses conflitos espirituais. A escala acabou de ser validada também esse ano, a escala de conflitos espirituais, com 26, e com 24 e com 14 itens, né? Mas ao ouvir e perceber assim que, olha, tem coisas aqui que eu não vou dar conta, e você poder fazer uma referência para o capelão, para a capelã do hospital, ou para a pessoa, o líder religioso, líder religiosa, que essa pessoa confia, né? Você não tem que dar conta, isso que eu quero dizer, mas integrar minimamente é pelo menos ouvir e tentar entender o quanto essa espiritualidade dessa pessoa que sofre ali, está enfrentando um problema de saúde, quanto essa espiritualidade impacta positiva ou negativamente nos resultados em saúde, né? E percebemos também essa tendência de usar da própria experiência religiosa na integração das questões espirituais e religiosas na prática do cuidado. Vimos também que estados emocionais podem levar à angústia moral, e a pessoa tem ali a sua própria espiritualidade e não utiliza como um recurso potente, um recurso invisível que é muito potente, porque ela não sabe como fazer, né? Ou seja, está faltando competência em cuidado espiritual. E isso nos faz chegar a algumas conclusões, né? Uma delas é essa necessidade de formação em competência espiritual. Outra, que profissionais têm maior apreensão e cuidado com os mais próximos e menos consigo mesmos, né? O autocuidado é um problema para profissionais de saúde, né? Então, o quanto, né, na formação de profissionais de saúde, nós precisamos trazer isso à atenção de profissionais de saúde, que as estratégias de saúde espiritual elas têm sido negligenciadas, e que é relevante considerar a dimensão espiritual como um mecanismo de autocuidado e prestação de cuidados a pacientes durante e após pandemia, né? As pessoas que não tiveram possibilidade, então, de dizer adeus, por exemplo, o quanto nós estamos vendo que tem uma propensão maior, é preditor do desenvolvimento do luto patológico ou o luto prolongado, né? Que é essa pesquisa que nós vamos começar agora. Então, há necessidade que estudos futuros, ou necessidade de estudos futuros que investiguem burnout, angústia moral, a relação entre identidade profissional e o exercício do cuidado, de modo que tenha a espiritualidade como uma variável dependente ou independente, né? Para ver o quanto de fato a espiritualidade impacta e como impacta. Porque por muitos anos eu já vi, especialmente no Brasil, estudos que, quando chega no final, as principais conclusões são: sim, esse estudo mostrou ou comprova que a espiritualidade é realmente importante, tem impacto. Profissionais da saúde não sabem como integrar. Chega de estudo assim, a gente já sabe. Nós precisamos de outros estudos que apontem, por exemplo, como é que os profissionais estão ou não integrando, o que está faltando aí para integrar,
não é só chegar no final e dizer, precisa e ninguém sabe como fazer, porque ninguém tem informação, ou nós não fazemos a integração porque nós não sabemos, ou por questões éticas, ou porque nós não aprendemos a fazer. Já chega de estudo assim, nós precisamos avançar no conhecimento desse campo, né? Espiritualidade e saúde. Aqui estão algumas referências, são muitas, mas eu penso assim que, por hoje, isso que eu trouxe já serve para a gente ter uma conversa bacana aí. É bom ver o rostinho de vocês aí. A Fabiana de Faria está ali, lá de Minas. Que legal, Fabiana. A Luciana também. Que legal ver tanta gente aqui conhecida. E estamos com um número bonito. Então, a gente pode abrir agora para conversa, vocês podem fazer as suas colocações, observações, perguntas, vamos conversar bem à vontade. Eu acho que é importante a gente ter esse espaço para pensar em voz alta, eu costumo dizer. Então, agora está aberto aí o professor Marcos, ou a Thais, ou a Jéssica, não sei quem vai conduzir, né? Mas então é com vocês agora, esse momento. Então, eu e Thais vamos ficar nessa mediação. Muito obrigado, professora, muito boa a sua apresentação didática, e eu percebi o quanto há um cuidado com relação às questões dos conceitos, que são fundamentais, como a senhora bem falou, né? Haja vista que muitos trabalhos, até publicados, avaliam essas questões, e a gente não sabe realmente o que norteou, o conceito que norteou aquele trabalho, né? E isso, às vezes, realmente é complicado para quem está lendo aquilo ali. O que efetivamente foi avaliado, né? Considerando-se essas questões conceituais que ainda, embora exista cada vez mais uma tendência maior de incorporação a esses conceitos na pesquisa, né? Ainda existe também uma certa fluidez, né? Sobretudo por parte daqueles que são estudados, né? E antes de passar para as pessoas, eu vou já perguntar à senhora, nessa metodologia aí, as pessoas ficaram por dentro, elas tiveram contato com esses conceitos, ou esses conceitos foram conceitos delas mesmas, sobre o que ser religioso ou espiritual? São avaliações delas próprias, ou elas tiveram contato? Vocês divulgaram os conceitos sobre o que vocês entendem sobre religiosidade e espiritualidade? Só para a gente esclarecer, inclusive, para as outras pessoas isso aqui. E a segunda questão é o que seria realmente o coping religioso, espiritual religioso positivo médio? Essa é uma questão para mim. Eu não compreendi muito bem o que isso significa. E aí a gente passa, após a sua resposta, para as outras participações. Obrigada, professor, pela pergunta. E não, nós não explicamos o conceito ou como nós entendíamos, porque tem uma questão bem interessante aí, é que quando você fala sobre religiosidade e você se aproxima ou faz uma abordagem sobre religiosidade para qualquer pessoa que seja, e em especial para pessoas numa situação de enfermidade ou pacientes e tal, quando você fala em religiosidade, a pessoa pergunta de que religiosidade ela imagina, de que religiosidade que essa pessoa está falando, né? Estou fazendo um parêntese aqui, né? E o Koenig traz um conselho bem bacana, que ele diz assim, olha, é melhor você utilizar a palavra espiritualidade, porque quando você fala em espiritualidade é muito aberto, a pessoa não sabe do que você está falando, ela vai entender do jeito dela, como ela entende. Então, ela imagina que você está falando daquilo que ela entende que é espiritualidade, né? E aí ele diz assim, olha, mas nas pesquisas, isso é um posicionamento do Koenig, Harold Koenig, ele diz assim, é melhor utilizar instrumentos que meçam a religiosidade, né? Então, na opinião do professor Harold Koenig, é mais fácil ou é mais passível de medida aspectos da religiosidade. Entretanto, nós temos outros pesquisadores que dizem assim, não, é possível, sim, medir a espiritualidade. E, por exemplo, o Arndt Bussing e outros também, que
que mostram assim que, olha, se a gente tem tais ou quais conceitos e temos alguns instrumentos que foram criados a partir do que as pessoas estão dizendo que entendem como espiritualidade, é possível sim levantar dados que remetem ou que estão ligados ao conceito de espiritualidade. E até porque, como tem sido cada vez mais crescente o número de pessoas que se veem, que se percebem como espiritualizadas, mas não religiosas, se você faz um instrumento para levantar apenas questões religiosas, você vai deixar de fora da sua amostra um número significativo de pessoas, né? Então, nós procuramos levantar dados onde nós não explicamos o que era, o que nós estávamos entendendo como religiosidade, espiritualidade, e aí tínhamos a pergunta que ela podia selecionar como que ela entendia, como é que ela se via. Eu me entendo ou me percebo mais espiritualizada, ou eu me entendo mais religiosa, ou me percebo mais espiritualizada e religiosa, ou nem espiritualizada, nem religiosa, ou creio em Deus, mas não pertenço a nenhuma religião. Então, isso foi aberto. E isso também é um modo de ver como é que essa percepção desse conceito está aparecendo no campo social, sabe? Então, eu penso assim que é importante levantar isso, né? E sem explicar como é que você está entendendo. Deixa que venha aí. Depois você pode fazer também outras pesquisas mais qualitativas para ir a fundo, né? Porque aí a pesquisa qualitativa serve para isso. Essa pesquisa que eu mostrei aqui para vocês é uma pesquisa quantitativa. Em relação ao coping espiritual religioso, eu não quis me ater ali naquele momento, né, para poder chegar ao fim sem tanta dispersão, mas assim, olha, o coping é uma teoria de enfrentamento do estresse, tanto é que é teoria do estresse e do coping, foi criado por Lazarus e Folkman na década de 80. Então, entre 80 e 84, Lazarus e Folkman, esses dois pesquisadores, um homem e uma mulher, na verdade, eles publicaram vários textos falando sobre o coping espiritual, o coping, né? O coping, a teoria do coping e do estresse. Então, eles mostraram que cada vez que a pessoa se depara com um evento estressor, ela faz uma primeira avaliação se aquele evento estressor ele é benigno no sentido assim, por exemplo, não é o evento em si que vai dizer que é um evento estressante ou que traga sofrimento ou não. É o modo como nós enfrentamos esse sofrimento, né? Esse estresse. Por exemplo, você pode se sentir muito ansioso, ansiosa, diante de uma prova, né? E por conta dessa ansiedade, você pensa, tenho que estudar. Então, e aí você vai para o estudo, então esse evento não traz um sofrimento assim horrível, ele mexe ali contigo, você faz essa avaliação e você vai em busca de uma solução. Então, as pessoas, nós seres humanos, nós costumamos fazer uma avaliação inconsciente, rápida, inicial, onde nós vamos dar uma resposta automática àquele evento estressor, que é o flight, fight, freeze, também pode ser o frozen, né? O que são essas palavras em inglês? O flight é você foge, voa, né? Foge. O evento é tão estressor que você prefere evitar, você foge dele. O outro não, você já vai no soco, você luta, né? E o outro é que você fica, como diz o gaúcho e a gaúcha, fica estaqueada, congela, né? E se você olhar assim para ti, né? Como é que você costuma enfrentar o sofrimento? Tem gente que, ou situações assim de estresse e sofrimento, tem gente que vai assistir televisão, tem gente que então foge, né? Tem gente que
vai para o álcool ou para a droga, também está fugindo, porque ela vai se sentir melhor ou vai se refugiar naquilo. Tem gente que dorme, né? A situação é tão difícil que ela prefere o TCC, fazer o TCC está tão difícil, escrever a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado está tão difícil, vou dormir, ai que sono, não aguento de sono, né? Mas tem pessoas que já elas vão na porrada, assim, no sentido assim da briga, a menor dificuldade ou de relacionamento ou de situação estressante mesmo, ela briga, né? Mas também ela pode congelar, mas também tem outros estudiosos mais recentes colocaram 2 Fs mais. Um é de face, de enfrentamento, e o Daniel Siegel, ele fala assim do faint, que é o desmaiar. E ele falou assim, e essa é uma resposta também que é de proteção que o corpo dá, porque quando a pessoa tem um choque num evento muito estressante e ela desmaia, falta sangue. Então, ela cai desmaiada e é interessante que nessa posição horizontal ela precisa de circulação sanguínea. Então, ali ela não está fugindo, ela não está enfrentando, né, no sentido da briga, ela não se congelou, mas o corpo levou para essa posição. Eu achei interessante isso que ele trouxe. E aí ele vai aprofundando aí para a teoria polivagal, que eu tenho descoberto que essa teoria é incrível, né? Tem muita coisa para a gente ver nessa teoria, inclusive relacionando com a espiritualidade, mas só isso já é tema para um outro momento. Mas o que eu quero dizer, assim, que existem várias estratégias de coping, e essas estratégias de coping, de enfrentamento, elas criam padrões de enfrentamento. Lazarus e Folkman, eles mostraram assim, que esses padrões podem ser um padrão de solução do problema, então, voltado orientado à solução de problema, ou pode ser voltado às emoções. Então, o que ele diz? Uma pessoa está enfrentando um sofrimento muito importante, digamos, de relacionamento, aí ela vai e liga lá para a amiga, fica 1 hora conversando, chora as pitangas, chora demais, mas depois ela já fica bem, né? Não resolveu o problema, não mudou nada, mas ela está melhor. Ou então ela pensa, puxa, preciso ir fazer terapia, porque isso aqui é um negócio mais profundo, né? Ela busca a solução do problema. Então, esses 2 estilos, né? Voltado à solução de problema ou voltado às emoções. E aí o Pargament, Kenneth Pargament, guardem esse nome. Em 1997, ele publicou um livro chamado Psicologia do Coping Espiritual Religioso. Ele mostrou que, olha, tem pessoas que não utilizam essas estratégias que muita gente utiliza. Tem gente que, diante do sofrimento, a primeira coisa que ela faz é fazer oração, ou rezar. Ou ela vai procurar um padre, ou vai fazer uma novena, ou vai querer ir na igreja, ou ela se volta para Deus. E aí ele diz, ele disse que a essas estratégias de natureza espiritual religiosa, a gente pode chamar então de coping espiritual religioso. E ele mostrou que essas estratégias podem ser positivas, então o coping espiritual religioso positivo, e aí tem uma série, né, de estratégias. Eu procurei o amor de Deus, eu voltei-me para a religião, ou eu contei que Deus ia me proteger, mas eu ia fazer a minha parte. Então, tem várias estratégias de coping, e tem essa escala de coping espiritual religioso de 7 itens que mede, então, essas estratégias. E tem o coping negativo, que é, puxa, Deus está me castigando. Eu me lembro, assim, em 2014, eu fiz uma pesquisa para ver como que profissionais da saúde integravam a espiritualidade na prática do cuidado, né? E no final tinha uma pergunta que era para o
profissional da saúde dizer assim, como foi que essa pessoa, essa profissional integrou. E tinha um relato de uma médica que ela disse assim, ela contou uma situação que uma moça, uma jovem senhora, chegou para ela e estava com sintomas de câncer, fez os exames e diagnosticou, por fim, que era câncer mesmo. E quando ela deu a notícia, essa jovem senhora disse, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. Só não sabia quando, mas eu já estava esperando. Eu tinha certeza que isso ia acontecer porque Deus está me castigando. Porque quando eu era jovem, eu fiz um aborto. Então, agora, Deus está cobrando isso que eu fiz lá atrás. Então, uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, ou essa estratégia, esse foi o sentido que ela colocou, né? É um sentido que ela colocou naquela experiência de sofrimento. Vocês acham que ela vai fazer movimentos de adesão ao tratamento? Se ela acha que ela merece, ou que ela precisa ser punida, precisa ser castigada, talvez até para se purificar? Não vai ser mais difícil. Então, isso a gente chama de estratégia de coping negativo, que é Deus está me castigando, ou foram os demônios, ou Deus me abandonou, ou então eu fico com raiva de Deus porque ele está mandando isso para mim por alguma razão, então eu não quero saber desse Deus, né? Ou Deus não me escutou a minha oração. E isso tem resultados negativos na saúde. Bom, então, quando a gente faz uma aplicação da escala, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode medir. Então, nos profissionais da saúde, a gente percebeu, assim, pelo levantamento, que nessa última amostra, que a média era 3. Então, a média de coping positivo. Então, é uma média de coping espiritual religioso, né? Então, do jeito que eu falei ali, ficou não muito claro, né? A que eu estava me referindo, mas eu espero que isso tenha esclarecido, né, o conceito, e que é interessante para ver assim, que é um recurso muito incrível e, ao mesmo tempo, é fonte de conflito espiritual. E quando a gente sabe disso, a gente pode fazer uma intervenção mais adequada, tanto profissionais da saúde, da medicina, quanto na psicologia, outros terapeutas, né? Então, é um conceito muito importante para a gente saber, como profissionais da saúde. Esclareceu, né, Marcos? Você já respondeu a pergunta, né, de Fernando Rodrigues aqui, que pergunta, professora, é possível você explicar o conceito de coping? Não só explicou o conceito, como também ampliou essa possibilidade, nos mostrando como é possível medir. Alguém ia falar aí, desculpe? Não, né? Então, o Washington, que está aqui também, coloca que é interessante que os profissionais de saúde pouco aprendem sobre o cuidar de si mesmo. Eu acho que, inclusive, essa é uma questão até da natureza humana, né? Às vezes a gente se preocupa tanto em cuidar, né? Mas, efetivamente, quem é que vai cuidar dessa pessoa que cuida? Então, esse cuidado, esse autocuidado que a senhora se refere no trabalho é realmente bastante interessante. Alguém mais gostaria de... Thaís, alguma questão? Você gostaria de... Fabiana levantou a mão, Marcos. Sim. Antes da Fabiana, eu gostaria de fazer favor. um gancho com isso que você trouxe, sabe, Marcos, sobre o cuidado de si. Desculpa, Fabiana, já eu deixo você falar, tá bom? Que uma outra pesquisa que eu estou muito interessada em fazer é sobre a compaixão e a autocompaixão, né? Então, o que nós estamos vendo é que essa falta de cuidado de si, e mesmo o conceito de compaixão na prática do cuidado, o modo de nós exercermos o cuidado, está faltando uma dose de compaixão, porque se fala muito em empatia, né? Mas empatia não é a mesma coisa que compaixão. Não. A empatia é você... Eu gosto desse conceito do Thupten Jinpa, da Kristin Neff também. A Kristin Neff fala sobre
a autocompaixão, Chris Germer também falam sobre a autocompaixão, mas esses autores, eles mostram assim que a empatia é você ser sensível ao outro, né? E esse ser sensível ao outro não é só no sofrimento. Como às vezes é difícil você ser sensível na alegria, porque a alegria do outro pode te incomodar, ou você pode pensar assim, por que não sou eu? Por que não fui eu que ganhei aquele prêmio? Por que aquela pessoa que ganhou a promoção? E isso tem um efeito ruim em ti, né? Mas o ser sensível ao outro no sofrimento, né, é você ser capaz de perceber o sofrimento do outro. Não é se colocar no lugar do outro, porque, na verdade, ninguém consegue isso, se colocar no lugar do outro. O sofrimento é muito pessoal, muito singular. Só eu sei o que eu sofro, só você sabe o que você sofre. Você pode ser sensível e tentar compreender, mas a compaixão, ela é um passo a mais. A compaixão, ela vai fazer algo, aí tem a ver com comportamento, né? Enquanto a empatia é uma atitude, a compaixão é um comportamento. Você vai fazer algo para que aquele sofrimento seja aliviado, e não é solvido, é aliviado, né? Você faz alguma coisa para aliviar o sofrimento, e não resolver. Então, isso, quando os profissionais de saúde compreendem efetivamente o que é isso, diminui burnout, diminui o que se chama hoje em dia de fadiga de compaixão, que é a pessoa, ela passa, ela pega aquele sofrimento como se fosse dela, né? E não dá conta, porque aí é sofrimento demais, ou então leva a pessoa a ter essa angústia empática ou o burnout, ou o de estresse moral, que tudo isso, esses conceitos são muito próximos e que no fundo mostra assim, a dificuldade de olhar para o sofrimento do outro, estar ali com uma presença plena para o outro, mas saber que você não tem como viver a vida do outro, não tem como solver o problema do outro, mas você está ali com uma presença plena, compassiva, para oferecer um cuidado, para oferecer a bondade amorosa, para oferecer compaixão, que nada tem a ver com piedade, mas é essa presença plena, né? E saber que esse outro, você pode caminhar com essa pessoa, né? Sem querer estar no lugar dela, sem querer tomar o lugar dela e dizer que ela é incompetente, que só você vai conseguir resolver o problema dela. Não, você está ali junto para caminhar isso é compaixão, né? E a autocompaixão é você ser capaz de se colocar no círculo da compaixão. Os estudos da Kristin Neff mostram assim que 80% das pessoas são capazes de ter compaixão, demonstrar compaixão e não serem autocompassivas. É como se elas estivessem com um chicote prontinho ali, né? Para se bater. Elas não se permitem errar, não se colocam nesse lugar de pessoas que também são vulneráveis, assim como todos nós estamos a vida é viver em vulnerabilidade, né? Então, as pessoas que têm dificuldade com a autocompaixão, elas estão prontas para se colocar mais sofrimento ainda no sofrimento que ela já está vivendo, porque ela não se permite se cuidar, ou de esse mesmo cuidado que ela oferece para os outros, oferecer a si também, né? Então, o quanto na nossa formação profissional, nós também precisamos aprender práticas de autocompaixão. A meditação é uma das coisas mais brilhantes para nos ajudar a exercer e treinar a autocompaixão. Toda quarta-feira, às 13h15, né, Valéria? Você está aí, você vem desenvolvendo práticas de autocompaixão, não só de autocompaixão, né? Práticas de mindfulness, porque é justamente para se treinar nesse cuidado de si, né? Para aliviar a mente do estresse, ou então para fazer práticas de autocompaixão. A autocompaixão ela tem 3 componentes, né? Um é a bondade amorosa voltada para si mesmo.
O outro é estar presente no aqui e agora, presença plena, mindfulness, né? Essa consciência de si e do outro, estar aqui inteiro. Não está aqui, mas pensando lá em outra coisa, ou pensando no que vai responder daqui a pouco, dependendo do que a pessoa me disser, vai estar aqui plenamente. E o outro é esse senso da humanidade, de ser humanidade comum. Você não é melhor nem pior do que essa outra pessoa que sofre ali na tua frente, mas vocês fazem parte dessa humanidade comum, né? E só sobre autocompaixão já teria muita coisa para conversar, inclusive fazendo uma comparação aqui com autoestima, que é muito diferente, mas isso seria conversa para um outro momento. Mas quando você falou isso, sabe, Marcos, não podia deixar de trazer essa questão de que 80% é capaz de ter compaixão, mas não é capaz de ser autocompassivos, né? E de cuidar de si mesmo. E às vezes essa atitude, esse impulso de autocompaixão, ela às vezes está relacionada até mesmo a uma parada para buscar auxílio, ajuda, terapia, né, diversa, né? Por exemplo, eu conheço dentistas que às vezes sofrem, né, na sua relação com o paciente de dores lombares, tratam dor, mas às vezes eles lidam com aquela dor de tal forma que não se permitem abrir um pouco de espaço na agenda, na sua rotina, para se cuidar. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Essa relação, eu acho que isso aguça essa vontade do cuidado também com o outro, com o paciente. Sem dúvida. Ouçamos Fabiana de Faria. Isso, por favor, Fabiana. Boa noite a todos, boa noite, professora. Sempre um prazer ver a senhora falando, muito bom. Obrigada. Eu queria só compartilhar um pouco, a senhora conhece a minha trajetória, as outras que não me conhecem, eu sou da PUC Minas e trabalho na linha de religião e contemporaneidade, eu trabalho com sem religião, e tem meu orientador, é o professor Flávio Serra, né, que já vem trabalhando aí há muito tempo com isso, colega e amigo da professora Mari, e só compartilhar que eu achei impressionante, a sua fala agora veio fechar. Hoje eu tive a minha segunda entrevista com a minha paciente, que está colaborando com a minha pesquisa, que ela tem uma certa espiritualidade, mais desvinculada, e hoje ela me falou tudo isso que a gente conversou aqui, da importância da equipe médica, da importância da gente estar preparada até mesmo para atender quem se diz não religioso, que é o caso dela. Foi uma tarde riquíssima, até agora eu não sei nem como eu vou, né? Longo caminho aí para trabalhar isso. E ela posicionou principalmente que às vezes as pessoas te veem numa situação de coitadinho, de ficar com uma doença, ela tem uma doença pulmonar, ela está em cuidados paliativos, é um CA extremamente raro, né? Ela já tem meta, mas ela está super bem, fazendo seu tratamento, e a gente tratou disso essa tarde, a importância da gente acolher com compaixão a todos, porque a maneira como a equipe acolheu ela fez um comparativo antes do primeiro dia do diagnóstico. Como ela é uma pessoa, ela é esposa de um pesquisador, ela, a princípio, desde o começo, ela queria saber o que ela tinha para se tratar. Então, ela baseou toda... você vê que a espiritualidade dela, ela posicionou como sendo o tratamento dela, a família, os amigos e o trabalho. Ela é uma artista, dona de uma companhia de teatro. Então, ela me posicionou isso, que a primeira vez acolhida, o médico falou para ela, franco assim, ou você tem câncer, ou você tem AIDS, ou você tem tuberculose. E, então, assim, ela foi com essa abordagem na frente dos pais dela, enfim, destroçou, e no começo foi difícil, até ela achar um profissional que a acolhesse, que nunca perguntou qual era a espiritualidade dela, mas o que a faz sentir bem, a que faz com que o tratamento dela caminhe bem, e é dessa forma que os dois dialogam. Ele nunca perguntou para ela da espiritualidade dela, sendo que ela me disse que ela acredita que ele seja uma pessoa que tem um desenvolvimento espiritual, que busque alguma coisa. Mas, na verdade, ele nunca... Ele aborda ela de uma forma tranquila, para que ela fale disso.
E ele percebeu que a espiritualidade dela é o trabalho. Ela agarrou esse tratamento, ela faz um tratamento com uma medicação super especial, ela presta um serviço de todos os exames dela de acompanhamento vão para o laboratório para desenvolver essa medicação. Então, enfim, tudo isso que a senhora falou hoje, eu presenciei através dessa pessoa me contando isso. E ainda mais o relato que eu sou voluntária num grupo na minha cidade, e esse grupo, ela ainda que a gente estava conversando, ela me falou, pois é, às vezes as pessoas no WhatsApp, elas dão a impressão, quando entra algum paciente, alguém, que se essa paciente não tiver uma fé, ela não vai dar conta de suportar. E que a gente precisa mudar isso. E ela faz questão, ela não quer nem anonimato, porque ela diz que, assim, ela faz 3 anos agora que ela vive bem, ela teve uma recaída, deu meta na bacia, mas agora ela está tranquila, está se mantendo com os projetos, ela foi para a coluna, como ela é uma artista, agora que ela está voltando, teve pandemia, tudo isso que a senhora falou impactou muito no desenvolvimento do tratamento dela também. E foi bem na hora que deu essa queda nela, né? Que ela teve que voltar a fazer a rádio e tal. Então, ela fala que a gente precisa começar a saber lidar melhor com a fala nesse acolhimento. Então, é importantíssimo isso que eu venho acompanhando já há 3 anos o trabalho da senhora e de mais outras pessoas, que a postura desse profissional, independente se ele é médico, se ele é enfermeiro, se ele é psicólogo, ou se sou eu que ajudo numa instituição, numa ONG de apoio, a gente tem que estar preparado para receber as pessoas que têm religião, religiosidade e espiritualidade, e é que não tem. Como diz meu orientador, que seja 1%, que seja uma pessoa, essa pessoa merece total atenção nossa, né? Então, assim, é só estou compartilhando, que eu acho que veio só confirmar tudo que eu ouvi, o relato dessa pessoa, e de tentar alertar para isso. Muito bonita essa sua fala, já vou procurar ler. Acho que a gente precisa dessa compaixão em todos os setores, mas a saúde a gente precisa focar, porque às vezes a pessoa precisa só disso, para ela entender o caminho, o tratamento, e assim, seja acreditando na ciência, como essa minha paciente, ou em qualquer sentido, se a gente se dispõe a fazer um trabalho desse, a gente precisa entender a importância de todos, como ela disse, do nutricionista que me acompanha, do psicólogo, do neuro, de toda essa equipe que trabalha comigo, foi a partir disso que eu me baseei para ter sustentação para tocar minha vida. Então, assim, eu fiquei muito tocada, muito emocionada, porque é uma pessoa relatando uma volta de 360 graus que deram na vida dela, né? Como ela diz, não é lindo, nossa, eu consegui sobressair, eu flutuo em plumas. Não, eu tenho dor, eu tenho dias, e é uma coisa que a senhora acabou de falar também. A questão dela não foi por que comigo e se Deus me castigou. A única questão que ela fala, que ela trata todo dia, a técnica dela é pegar esse comprimido e falar assim, meu lindinho, por favor, funcione. E ela toma. Essa é o que ela anda desenvolvendo, né? E ela vem de uma família muito religiosa, inclusive de um tio que faz parte da Igreja Católica e que tem 14 filhos, porque não toma conceptivo. Segue à risca a doutrina católica. E a única coisa que ela questiona é porque ela agora não... O tratamento que ela tanto gosta e que faz ela viver, infelizmente vai impedir ela de ter... Ela falou, não de ter o filho, não é esse ato, mas o ato de engravidar, que é uma coisa que atrapalha, que fere um pouco, né? Que sensibiliza ela, né? Mas, como eu disse para ela, a ciência está aí, os dias vão passar, e aí tem que... Pelo menos foi o que eu falei, porque o único momento que ela se sensibilizou foi nessa parte, né? Então, eu queria só compartilhar esse momento, eu acho que é muito importante, eu acho que todo mundo precisa ter essa noção dessa compaixão mesmo, e acolher a todos, né? Ela disse que quando ele falou que poderia ser AIDS, foi porque ela é tatuada, ela é uma pessoa que se situa, ela tem cabelos azuis, ela é uma artista, então, quer dizer, para esse profissional, além de tudo, essa questão de sempre ficar marginalizando as pessoas, né? Separando, fazendo grupos, ou porque aquilo ali dentro desse contexto, né? Então, que a gente possa... Eu acho que tudo isso está envolvido nessa última fala, a compaixão, né, professora?
de estar sempre atenta. Eu queria só compartilhar, porque eu acho que foi muito conveniente, né? Obrigado, Obrigada. Thaís. Eu acho que obrigado pelo seu comentário. Thaís, talvez tenha algo também a nos falar sobre essa questão que Fabiana nos trouxe, não, Thaís? Sim, E sobre a questão que a professora Mari levantou da compaixão e autocompaixão. Sim, antes de tudo eu queria agradecer a Mari, né, por estar aqui com a gente. É um prazer recebê-la aqui na nossa casa da REUP, né? Ela sabe que é uma pessoa muito querida e que a gente está juntas, né, acompanhando os projetos, uma da outra. E eu queria trazer duas questões, Mário. Não sei se a gente vai conseguir falar sobre isso, mas são questões que me tocam muito, né? Como profissional e como pesquisadora. Eu acho que tem muita diferença do profissional que é clínico e pesquisa, né? Do pesquisador que não tem uma experiência clínica enquanto profissional de saúde, né? Estou trazendo bem para a profissão de saúde. Porque às vezes fica difícil compreender certos contextos, certos manejos, né? Então, uma primeira coisa que eu acho que o que Fabiana traz para a gente, assim, naturalmente, de forma muito, assim, premente mesmo, a necessidade de mudar a formação, né? A formação do profissional de saúde, que ainda é uma formação muito tecnicista e muito baseada muito cognitiva, né? Muito mais nos conhecimentos do que nas atitudes e habilidades, né? Eu acho que a gente vai precisar, e eu não sei se você tem alguma ideia de como que a gente pode aprimorar, especialmente na área de religião e espiritualidade, porque no meu mestrado, e Marcos tem acompanhado alguns estudos sobre a questão do ensino, né? Na UFBA, a gente fez, no meu mestrado, a gente percebeu que, às vezes, as concepções negativas dos professores sobre religião, e confundindo religião e espiritualidade, levavam ao desejo de não inserção, de alguma forma, da temática, né? Então, tinha um medo de proselitismo dentro da universidade, a universidade como lugar laico. Acho que é legal a gente poder pensar um pouco Falta de tempo para olhar para isso. Falta de tempo, né? E um outro ponto, assim, tocada também, Fabiana, eu estou em coleta de dados, né, do meu doutorado, eu estou estudando experiências espirituais no final da vida de pacientes em cuidados paliativos, e cada dia é um aprendizado, né? Eu hoje fiquei brincando, eu brinquei com a enfermeira, precisa de muito tutano, eu falei para ela, precisa de muita força para estar aqui, fazendo pesquisa, olhando para isso, porque é uma série de questões, então eu vou trazer alguns exemplos, Mari, mas assim, eu queria que você falasse um pouco assim, como é fazer pesquisa numa área tão complexa, e eu estou falando de coisas simples. Por exemplo, eu me dei conta de que no meu TCLE, a próxima pesquisa que eu vou fazer, eu não vou botar experiência de final de vida e o impacto no processo de morrer. Porque quando eu vou ler isso, eu não estou nem lendo para o paciente, porque se eu ler um negócio dele, ele vai fugir, vai sair correndo, você está dizendo que eu vou morrer? Como assim? Né? Então, assim, acho que são coisas, fazer TCLE que seja compatível com a clínica e claro, que a gente respeite a verdade, óbvio, eticamente, mas como não explicitar tão claramente questões que são questões de difícil manejo. Então, é que eu falo assim, eu estou estudando experiências espirituais de pessoas que têm doenças ameaçadoras da vida. Eu, aqui, no meio da coleta, eu comecei a criar estratégias, mas, assim, nervosa, né? Ai, gente, que é isso? E o medo, né? Eu acho que o pesquisar, eu tenho vivido medo, né? De ferir sem querer, de ser iatrogênico sem querer. Eu acho também que talvez, eu não sei se você tem dicas, porque você é uma pesquisadora muito experiente, né? De como a gente pode fazer isso. E hoje eu vivi uma coisa assim, falei, gente, eu entrei no quarto e eu saio, o meu estudo é longitudinal, então eu vou acompanhando, né? Então, pelo menos dia sim, dia não, eu vou lá perguntar se ele está tendo as experiências, sim ou não, ou se tiver, a gente grava, e eu faço uma série de perguntas. E quando eu cheguei, o paciente estava morrendo, literalmente. A esposa do lado segurando a mão, a filha do outro segurando a mão. E aí a filha olhou para mim, oi, Thaís, tudo bem? Sorrindo. Eu vou colocar uma música aqui religiosa para o meu pai. Eu falei, tudo bem. E aí eu parei, e eu falei, eu só vou ficar aqui um pouquinho com vocês. Eu não perguntei nada da pesquisa. Eu falei, eu não tenho como dizer o que eu vou perguntar, se eu está tendo sonhos ou visões, sim ou não, né? E eu só fiquei ali, testemunhando aquele momento sagrado, né? Mas eu fiquei extremamente emocionada, claro, né? Me tocou e eu agradeci, saí, né? Deixei para o momento da família.
Mas eu falei, gente, se eu não fosse psicóloga há 16 anos, se eu não fizesse terapia há não sei quantos anos, se eu não fizesse supervisão, se eu não tivesse vivido um monte de coisa na vida, eu não teria condições de estar nesse lugar. E eu fico pensando um monte de profissionais, porque eu sou psicóloga, a psicologia já prepara a gente um pouco. Eu acho que, assim, o que eu estou trazendo é até compaixão com os outros profissionais, porque eles não têm recursos e eles não são ensinados a ter recursos mínimos para lidar com situações que são muito complexas de vida, de morte, de sofrimento. São questões que mexem, né, com a nossa relação com o sagrado, como você disse na sua conceituação, que faz a gente questionar o que é vida, o que eu mereço, o que eu não mereço, inclusive até evoluir, né, em termos do que é espiritualidade ao longo da vida e ao longo das situações. Não sei, Mari, mas eu queria te escutar um pouquinho na sua experiência com pesquisa nesse tema, né? Porque eu sinto que a gente precisa avançar tanto na formação, mas também na forma de se fazer pesquisa com as pessoas, né? Especialmente os pacientes e os familiares. Uhum. Nossa, quanta coisa boa, né? Para escutar, conversar. Quero agradecer as suas perguntas, Thaís, e quero agradecer também a Fabiana por esse testemunho que ela trouxe, vamos dizer assim, né? E então, Fabiana, já volto para ti, Thaís, mas, Fabiana, você vê como que fez toda a diferença essa mulher ela ter tido espaço de expressar como é que ela estava construindo sentido. A questão do sentido. Ou seja, exatamente, ela teve o espaço para viver, acessar a espiritualidade dela, né? Em conectar-se com a própria espiritualidade, perceber o sentido que ela estava colocando nessa experiência, mas se conectar com outra pessoa também. E o quanto, às vezes, profissionais da saúde não se conectam de verdade, genuinamente, com essa pessoa à frente, porque vai aplicando técnicas, vamos dizer assim, né? Sem olhar essa pessoa como um ser humano diante dela, que sofre, e com quem você vai fazer uma conexão ali, né? Uma conexão espiritual mesmo, mas física, ambiental, uma série de conexões ali, né? E aí você traz justamente assim, como que foi importante para ela ter esse espaço para construir a narrativa dela de sentido. E isso fez toda a diferença. E como que ela se sentiu vista com dignidade. Na bioética, a gente aprende, é um termo caro, bioética, né? Esse termo, dignidade, e aí você conta como que ela se sentiu tratada com dignidade. Às vezes as pessoas não sabem o que é dignidade, não sabem explicar, mas elas sabem muito bem identificar quando elas não são tratadas com dignidade, né? É o mais sentir, né? Ela identificou ali os momentos que ela foi tratada sem dignidade, e quando ela foi tratada com dignidade, e que diferença enorme que fez. Ou seja, a questão do sentido, de como que a pessoa está colocando sentido ali naquela experiência que ela está vivendo, é fundamental para uma qualidade de cuidado, né? Não único, é bobagem. Né? Professora, é único, né? Sim, tem individual, e é único. É seu, mas também não é só seu no sentido assim, não é só a pessoa que sofre, mas toda a família sofre com ela, né? Por isso que em cuidados paliativos, inclusive, a gente diz que é a unidade de cuidado, né? Então, muito obrigada do relato que você trouxe, e de fato tem todos os elementos aí da questão da espiritualidade, em termos de sentido, de compaixão, a questão da dignidade, da compaixão, né? E da essência do cuidado. Dos momentos atuais, né? Sim. Que você não está vinculada a nada, de estar colhendo, né? E, assim, eu acredito que no caso dela, que a frisou bem, a questão, assim, eu tenho voz ativa. Sim, mas sim. Não estou morta, não estou morta, posso estar com uma doença complicada aqui. Gostaria que melhorasse para outras pessoas, né? Sim. Obrigada, Fabiana. Né? Agradeço. E muito lindo, gostei muito de você ter trazido. E aí a Thaís, ela fala, né, como que a gente vai aprimorar aí as formas de cuidado, né?
clínico, mas quando você pergunta isso, lá no final da tua fala, você já foi dando dicas, né, Thaís? Quando você falou assim, as pessoas precisam ter preparo, e não é só o preparo cognitivo, né? Você falou. Não é só um preparo cognitivo, mas um preparo humano. Você está apontando assim dificuldades na formação de profissionais de cuidado em saúde, essa formação que está deformada, né? Porque muitas vezes está voltada à técnica, ao conhecimento cognitivo, né? E não é simplesmente introjetar, internalizar conceitos, né? Decorar conceitos e saber das doenças, mas para promover saúde, saúde não é ausência de doença, né? A gente já sabe disso. E para promover mais saúde, não basta só a técnica e o conhecimento científico. Se esse cuidado não estiver perpassado pelo humano, se a pessoa que cuida, ela estiver fazendo... Sabe que o Winnicott, um dos meus autores preferidos na psicologia, né? Ele tem um texto bem interessante, onde ele fala sobre doença e saúde, e ele falou sobre essa questão do cuidado e da cura. Ele disse assim que cura, na sua origem, significa cuidado. Só que ali, ele disse assim, foi lá mais ou menos em 1800 e pouco que cuidado foi se desvinculando da palavra cura, para significar, então, ausência da doença. Ela veio, porque os termos são assim, né? Tem a ver com a cultura, assim como a espiritualidade que a gente está entendendo desse jeito, assim, não foi assim há um tempo atrás, e daqui a pouco não vai ser mais desse modo, né? E que legal que ela não se deixa aprisionar, né? Está sempre em movimento, é ruar mesmo, né? Mas aí você trouxe essa questão assim que, olha, não basta você conhecer cognitivamente, é preciso você trabalhar a própria subjetividade, é preciso você trabalhar a sua própria espiritualidade, né? Quando a gente pensa, então, no seu espírito, na sua potência de vida, na sua energia. Olha, pesquisa nesse campo, para mim, teve muito mais sentido e começou a ser outra coisa quando isso foi mais integrado à minha vida mesmo, quando não estava separada como um campo de conhecimento. A partir do momento, então, que isso foi internalizado e é integrado na minha vida, isso passou a ser outra coisa. E, às vezes, no preparo, na formação de profissionais de cuidado em saúde, se desvincula, né? A própria formação, a própria identidade profissional, a própria subjetividade, a própria espiritualidade, e separa, né? Mas para fazer um bom cuidado, não tem como a pessoa simplesmente conhecer técnicas ou conhecimento científico ou cognitivamente. Ela precisa se trabalhar como pessoa, ela precisa trabalhar esse espírito, né? Fazer esse espírito mais potente ainda, né? Trabalhar a própria espiritualidade, eu diria. Ou seja, se conectar consigo mesma, com o outro. E quando ela chega para atender esse outro, ela estar ali para oferecer, e oferecer uma escuta adequada, oferecer presença. A própria presença é instrumento de cura, a presença curadora, né? Então, eu diria assim, mas você já trouxe isso, né? Como aprimorar esse cuidado? Se voltar só para a técnica e do conhecimento cognitivo científico, vai ser um cuidado pobre, empobrecido. Mas se você quer mesmo, inclusive isso previne burnout, né? Quando você se cuida e cuida da sua espiritualidade, da subjetividade, isso previne burnout, previne fadiga de compaixão, previne a angústia empática e o de estresse moral e outras patologias do cuidado, eu diria, né?
Então, ali, em termos clínicos, você já disse, você já trouxe. Em termos de pesquisa, sabe, Thaís, aí é uma coisa Ele linda. ligou para você? Ainda não? Ela acho que ela está aqui no evento. Alguém está falando aí com o microfone aberto, por favor, poderia fechar. Thaís, essa experiência da pesquisa é maravilhosa, né? Você viu a experiência que a Fabiana trouxe, né? Nesse tempo de pandemia, a gente fez coletas online, então a gente foi privado, né? Nós fomos privadas desse contato mais direto com as nossas, as pessoas participantes de nossos estudos. Mas a gente tem cada história incrível na pesquisa, sabe? História incrível mesmo. E aí, quando você fala assim, e na pesquisa, você já fala sobre os desafios que a gente só vai se dar conta lá mesmo no campo, né? E quantas vezes que lá no campo que você se deu conta que você pensa assim, você olha para o teu questionário ou para o teu roteiro semi-estruturado e pensa, como é que eu não pensei que primeiro eu tinha que falar tal ou qual coisa, sabe? Você vai refinando sua pesquisa. Às vezes você percebe assim, não é por aqui, eu devia ter feito outra coisa, não é por aqui. Deixa eu te contar um negócio, né? Em 2019, eu fui fazer uma pesquisa, 2018 para 2019, fui fazer uma pesquisa em cuidados paliativos. Antes eu fiz várias pesquisas com pessoas com câncer, pessoas idosas hospitalizadas. Era mais fácil coletar dados, né, nas amostras. Aí eu pensei assim, mas agora eu fiz o curso de cuidados paliativos, né, em 2017 fiz o curso de cuidados paliativos, eu gostaria de fazer uma pesquisa em cuidados paliativos. E aí eu tinha feito um projeto com os familiares e um projeto com pacientes. E fomos para o hospital universitário para coletar dados. E quem ia nos ajudar era o pessoal da equipe de cuidados paliativos, né? Em função da facilidade da universidade ter um hospital escola, né? Então fica mais fácil da gente coletar dados. E nos deparamos com um achado inesperado. E qual foi esse achado inesperado? A gente desconfiava, assim, que muitos profissionais não sabiam exatamente o que era cuidados paliativos, mas ali, com essa pesquisa, isso ficou escancarado. Por quê? A gente não conseguiu fazer a pesquisa. Por quê que não conseguimos fazer a pesquisa, Thaís? Você tem ideia? Profissionais dificultavam o acesso aos pacientes? Não, porque como os profissionais não sabiam, e a maioria não sabe o que são cuidados paliativos, confundem cuidados paliativos com cuidados de fim de vida, eles encaminhavam pessoas para os cuidados paliativos ou para a equipe do hospital que era responsável pelos cuidados paliativos, pessoas que já estavam em processo ativo de morte. Pensa como é que nós íamos chegar lá para fazer uma pesquisa. Isso é muito com quem comum, tá diga-se de morrendo. passagem, viu? Oi? Isso é muito comum, desculpe, professora. Diga-se de passagem, esse encaminhamento de pessoas em final de vida para cuidado paliativo, eu vejo em muitas vezes até como sinônimo, pelo que a gente tem Exatamente. olhado aí. Acontece que quando a gente faz o curso de cuidados paliativos, a gente aprende que essas duas coisas não são sinônimas. Assim, o cuidado de fim de vida faz parte dos cuidados paliativos. É uma etapa dos cuidados paliativos, sabe? Mas não são sinônimas. Não são. Então, os vários profissionais de saúde só encaminhavam para cuidados paliativos a pessoa que já estava morrendo. Eu não tinha como e nem ia permitir que meus alunos fizessem pesquisa com pessoas que estão morrendo, quando tem coisa muito mais importante para ela olhar, para ela viver, do que uma pesquisa quantitativa, né? E aí você fala, né, sobre temas sensíveis, né? E de fato, assim, quando a pessoa está, quando a pessoa está num estado de vulnerabilidade mais acentuado, que tem um bioeticista que fala assim, vulneráveis todos somos nós. Agora, vulnerados é a pessoa que
está numa situação de maior vulnerabilidade, né? Porque todo mundo que vive a vida é inusitada, inesperada, então todos vivemos a vulnerabilidade da vida. A qualquer momento a gente pode morrer, etc. Mas as pessoas vulneradas são aquelas em que essa vulnerabilidade ela é exacerbada, ou então ela é aumentada por uma série de situações, às vezes impostas pelo ambiente, pelo contexto. A falta de um cuidado adequado torna essa pessoa mais vulnerável. Olhar para essa pessoa sem olhá-la como uma pessoa autônoma que pode tomar decisões, né? Que pode participar de decisões, permitir que ela tenha voz, como a Fabiana falou também, né? Permitir que essa pessoa tenha voz e se expresse. Então, são situações assim de vulneração. E aí você fala, eu estou com temas sensíveis. E sim, a gente precisa adequar. No TCLE, a gente não vai, a gente precisa colocar as questões de uma forma que seja claro para a pessoa, né? E, por exemplo, se eu for falar assim, eu quero fazer uma pesquisa sobre coping espiritual religioso, vocês acham que elas vão entender? Não vão. Eu preciso escolher as palavras adequadas para explicar o TCLE, para que ela possa assinar esse termo de consentimento livre, esclarecido, consciente, né? E o caminho que você escolheu me pareceu super adequado, você não está mentindo. Está tudo certo o que você está fazendo. E é com cuidado, com sensibilidade com essas pessoas que estão à sua frente, sabe, Thaís? Vou contar uma outra história também. A gente percebeu assim que coletando dados no hospital, às vezes num quarto só, que tem vários pacientes, e às vezes os pacientes, por causa das perguntas que a gente fazia, as pessoas começavam a contar outras coisas, não só para responder aquelas várias possibilidades de um questionário quantitativo de uma escala, mas aquilo abria e ela queria contar a história. E, às vezes, tinha um familiar junto, e, às vezes, ela ficava assim, meio sem graça, com aquela vontade de contar alguma coisa e de não poder contar alguma coisa. Então, uma das coisas que nós, no treinamento com os estudantes, e com as estudantes para coletar dados, e eles foram vendo isso na prática, a necessidade de, às vezes, fazer com o próprio corpo um biombo. Aí, com o próprio corpo, vai se posicionando de um jeito assim que protege o paciente, a paciente, e ela pode falar, e a outra pessoa que está lá na outra cama, ou familiar, não vê, não vai ficar interferindo. Então, coisas assim que a gente vai aprendendo lá no campo mesmo, né? Inclusive, o TCL é muito importante. Nós temos uma outra história, estou contando muita história, né? Mas, na realidade, a gente está chegando já ao final. Tá bom, podemos parar aqui. Que era uma história muito interessante, mas num outro momento a gente pode conversar sobre isso. Tá? Obrigada, Thaís. Na realidade, a gente acabou falando de muitas questões muito interessantes, importantes, né? Ouviu depoimentos muito interessantes, várias pessoas estão agradecendo, professora Mari, a sua exposição, né? E esse momento rico que a gente está vivendo. Eu acho que sobre isso que a senhora comentou e que Thaís trouxe como possibilidades, eu acho que é uma questão que se conecta muito bem com isso, a gente usa as metodologias ativas em áreas de saúde muito para formar os estudantes com a priorização da técnica. Essas mesmas metodologias, elas podem nos oferecer ferramentas muito importantes para tratar das questões humanísticas. E isso precisa emergir dentro da formação, né? Então, eu acho que na medida que esses estudos e o campo da espiritualidade e saúde tem muito esse sentido, né? De contribuir para que as pessoas percebam a importância e a necessidade também da formação humanística, né? Da formação que priorize valores, que priorize atitudes acolhedoras. Então, eu acho que isso é importante também e os profissionais de saúde precisam ficar atentos a isso. Então, a gente já chegou ao horário, a gente gostaria realmente de ficar aqui muito tempo falando, mas já temos 2 horas de atividade. Agradecer à professora Mary, né, pela sua rica
exposição e pelos conceitos muito bem consolidados e amarrados. A gente tem estudantes, vários estudantes de iniciação científica meus estão aqui assistindo, né? Então, isso foi certamente rico para eles, para todos nós, né? E dizer que a gente gostaria de tê-la em outra oportunidade, nos congressos da UFBA, quem sabe. Eu acho que a senhora tem muito a contribuir, a gente tem uma série de congressos que a REUP vem participando ao longo já de vários anos, e sempre conta com convidados. O Miguel Farias esteve conosco numa dessas atividades, e a gente vai ficar com seu nome reservado para uma dessas atividades no Congresso da UFBA, para que a senhora, inclusive, possa nos contar mais experiências, né? Já que o tempo não foi possível. Então, eu deixo aqui, agradeço a todos vocês, a professora, e deixo aberto para que ela possa nos apresentar a sua fala final de agradecimento a todos também. Eu só tenho a agradecer, não vou esticar mais. Vocês já ficaram aqui até agora, né, e numa atitude de muito respeito e de conexão mesmo, conexão espiritual, conexão de espírito. Sim, sim. Então, agradeço vocês terem me escutado, terem trazido suas questões e a gente ter podido se conectar aqui. E porque isso é o que traz sentido para a nossa vida, né? Quando nós vemos que aquilo que nós cremos e o que nós fazemos pode contribuir para que essa vida seja melhor, porque senão a nossa vida vai perdendo o sentido também. Então, que a sua pesquisa, Thaís, Fabiana, professor, e todos os outros que estão aqui, que têm suas pesquisas, que elas sejam relevantes para fazer esse mundo melhor, para tornar a vida das pessoas melhor do que são. E muito obrigada por vocês terem ficado aqui até agora, né? Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado a Jéssica, a Thaís também, e a gente já vai pensar num tema que se conecte com essa questão que Thaís e Fabiana trouxe para a senhora contribuir conosco no Congresso. Já vamos começar a pensar nisso. Muito obrigado, um grande abraço a todos, e a gente se encontra novamente, aqueles que se interessarem pelas sessões da REUP, no dia 13 de maio, podem nos acompanhar pelo blog da REUP. Grande abraço. Um abraço. Obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no seminário, que eu fiz propaganda no começo. Sim. Vamos divulgar, né? Isso, obrigada, Vamos por divulgar. favor. Uhum. Joia, tchau.